Faltam 10 semanas para o Enem e hoje eu vou te mostrar 10 conteúdos quentíssimos que vão cair na prova do Enem. Se você já começou a estudar, então bora aqui comigo revisar. Se você ainda não começou a estudar na dica de nada, então foca nesses 10 conteúdos para você se dar bem no Enem. Fé no pai que a aprovação vem. E com relação às próximas semanas, fica de olho aqui no canal, porque a gente vai lançar vários vídeos e várias dicas de todas as matérias que vão cair no Enem. Então, ativa o sininho e inscreve aí no canal para vocês não ficarem de fora dessa. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou Mayara, eu sou professora de matemática do Descomplica e vamos ao primeiro conteúdo. O primeiro conteúdo é matemática básica, a matemática que vai te ajudar nas 45 questões de matemática, e não só, porque pode te ajudar um pouquinho em ciências da natureza, geografia e até outras coisinhas mais. Bom, mas o que é relevante de matemática básica? Vocês precisam saber fatoração, precisam saber fração, e aí de fração a gente precisa saber transformar em um número decimal, fazer operações com frações, fazer operações com os números decimais, fazer transformações de unidades de medida e resolver equações do primeiro e do segundo grau. E para isso, a gente tem dentro da plataforma do Descomplica um curso chamado Matemática Zero, onde você pode exercitar todos esses conhecimentos e tá com a matemática, tinindo na ponta da língua. O nosso segundo conteúdo é razão e proporção, e razão e proporção é o queridinho do Enem. Sabe qual que é a razão mais pop que a gente tem na prova de matemática? É a escala, e você precisa saber que escala é o desenho sobre o real. Mas toma cuidado, porque às vezes a gente precisa olhar para essa escala ao quadrado quando a gente quer fazer área do desenho sobre área do real. Ou então a gente tem que olhar para essa escala ao cubo quando a gente quer fazer o volume do desenho sobre o volume real. A gente tem também umas outras razões que são super importantes, e são elas velocidade média, densidade demográfica. Não esquecendo também que a proporção é o que nos leva a fazer essas grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. E isso leva a gente a fazer o que vocês mais gostam de fazer na prova, que é a regra de 3. E ela pode ser simples e composta. Então, razão e proporção, meus amigos, é a queridinha que a gente tem no Enem. Vamos ao terceiro conteúdo? Porcentagem. Porcentagem é aquela matéria que a gente não leva só para a prova, a gente leva para a vida. E aí o que é importante a gente entender de porcentagem? A gente precisa falar de porcentagem de alguma coisa. Não faz sentido eu chegar para vocês e falar 20%. Precisa ser 20% de alguma coisa. Quando a gente usa esse de alguma coisa, é a mesma coisa que pegar essa porcentagem e multiplicar por essa alguma coisa, por esse valor. Bom, a gente tem algumas dicasinhas de porcentagem e aí talvez isso facilite um pouquinho vocês a fazerem as contas um pouquinho mais rápido. Você pode pensar em quanto que é 10% e se quer descobrir 20, vai ser 2 vezes 10%. E aí a gente tem algumas outras técnicas também que é importante você saber para calcular porcentagem. Vamos ao quarto conteúdo? O quarto conteúdo é estatística básica. E o que você precisa saber de estatística básica? Você precisa saber do trio parada dura: média, mediana e moda. Esse trio, você vai pegar vários dados, porque em estatística básica a gente analisa todos esses dados, e esse trio vai ser exatamente as medidas centrais. Toma cuidado, porque a mediana depende se essa quantidade de dados é par ou ímpar. Isso vai mudar um pouquinho no cálculo da mediana. Sabendo essas medidas centrais, você também precisa saber as medidas de dispersão. Quanto que esses dados estão longe desse centro. As medidas de dispersões importantes são a variância e o desvio padrão. Você precisa saber que desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E quanto maior a variância, maior o desvio padrão, mais heterogêneos são esses dados, mais diferentões eles são. E quanto menor é o desvio padrão, menor é a variância, mais homogêneos são esses dados, mais parecidos um do outro eles vão estar. Ô galera, eu tô dando aqui só um resuminho de cada conteúdo para vocês, mas é super importante que vocês peguem uma aula bem completa de cada assunto e exercite, faça uma lista de exercícios dessa aula e desse conteúdo. Eu tenho um segredinho para vocês. Na descrição desse vídeo, vocês vão ter acesso ao link para assinar o Descomplica. E dentro do Descomplica vocês têm acesso a essas aulas, essas listas de exercício e um material de apoio de cada conteúdo para vocês chegarem na prova com esses conteúdos na ponta da língua de vocês. Tudo bem?
Vamos para o nosso quinto conteúdo, função afim. De todas as funções, a função mais importante da prova. O que você precisa saber de função afim? Você precisa saber que a lei de formação dela é y é igual a ax mais b. O gráfico dessa função é uma reta, onde a interseção com o eixo y é sempre b e a interseção com o eixo x é sempre a raiz dessa função. Se você olhar para o A como se fosse uma taxa de variação, algumas questões você consegue resolver apenas por regra de 3. Então coloca a função afim aí na listinha de vocês, porque ela é super importante para a prova. Vamos ao sexto conteúdo do dia, análise combinatória. Todas as coisas de análise combinatória provêm do princípio fundamental da contagem, então é muito legal que você saiba usar esse princípio muito bem, com os tracinhos, vendo as opções. Desse princípio, a gente consegue tirar a permutação com repetição, a permutação circular, o arranjo e a combinação. E aí sempre vem aquela, eu vou usar arranjo ou vou usar combinação? Você se pergunta, a ordem importa quando eu quero escolher esses elementos? Se a resposta for arranjo, você vai usar o arranjo. Se a resposta for não, você vai usar a combinação. E essas são as coisas principais que você precisa saber de análise combinatória. O nosso sétimo conteúdo é a probabilidade. A gente vai querer calcular qual é a chance de alguma coisa acontecer. Para isso, para a gente calcular a probabilidade, a gente vai fazer uma fraçãozinha. Em cima, a gente vai colocar tudo que a gente quer, que a gente chama de evento. E embaixo, a gente vai colocar tudo que a gente tem, que a gente chama de espaço amostral. Tem caído alguns exercícios nas provas anteriores da probabilidade condicional. E para isso, o que a gente faz de diferente no cálculo? Na hora da gente olhar para a probabilidade condicional, o nosso denominador vai reduzir. Então vai acontecer a redução de espaço amostral, porque se alguma coisa já aconteceu, esse espaço amostral vai ser um pouquinho menor. Mas a forma de calcular continua a mesma. A gente vai botar o que a gente quer no numerador e o que a gente tem no denominador, mas essa coisa que a gente tem no denominador vai ser um pouquinho menor quando a gente está falando sobre probabilidade condicional. O nosso oitavo conteúdo é geometria plana. E aí, de geometria plana, você tem que saber a área de algumas figuras planas. As principais delas são o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio. E a gente tem também o nosso triângulo, mas aquele queridinho, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, o triângulo retângulo. Dele, você precisa saber o teorema de Pitágoras, que diz pra gente que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ainda falando de triângulo, é importante que você saiba também a semelhança de triângulos, olhar para dois triângulos e conseguir aplicar a semelhança. O triângulo equilátero também é um triângulo muito importante, que você precisa saber calcular a altura dele e a sua área. O nosso nono conteúdo é trigonometria no triângulo retângulo. No triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de 90 graus e tem os outros dois ângulos. Desses outros dois ângulos, a gente pode dizer o seno, o cosseno e a tangente deles. Lembrando que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é coca, cateto oposto sobre o cateto adjacente. É importante também de trigonometria vocês se lembrarem que quando a gente tem um triângulo que não é retângulo, que não tem um ângulo de 90 graus, como que a gente vai saber para descobrir lado e ângulo desse triângulo? A gente não vai poder aplicar o teorema de Pitágoras, mas aí a gente tem o auxílio da lei dos senos e a lei dos cossenos. Então, quando você tem um triângulo que ele não é retângulo, você pode aplicar ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos. O nosso 10º e último conteúdo é geometria espacial e você precisa saber os volumes. Lembrando-se que o volume do cilindro e o volume do prisma é sempre a área da base vezes a altura. O volume da pirâmide do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. E o diferentão é a esfera, que aí o seu volume vai ser 4/3 de πr ao cubo. O que é muito importante de você saber também de geometria espacial é que o Enem adora dar à comunidade de medida o metro, o centímetro e o decímetro e pedir a resposta em litro quando ele está falando sobre o volume. E aí você precisa se lembrar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E com isso você consegue fazer as suas transformações. Minha gente, chegamos ao final dos nossos 10 conteúdos e faltam 10 semanas para o Enem. Então é importante vocês se organizarem para estudar
um conteúdo por semana. É claro que tem os conteúdos que dá para vocês estudarem um pouquinho mais rápido e tem uns outros que talvez levem um pouquinho mais de tempo. Então, se organizem e com todos esses conteúdos vocês vão conseguir aí ir muito bem nessa prova. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal para não ficarem de fora de nada que está acontecendo. Ativa o sininho e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu vejo vocês na plataforma, hein, minha gente? Um beijão! Opa, você ainda tá aqui? Então clica aí no vídeo e continua aqui com a gente, vai, clica!